Então, nós estamos aqui com o TOTS Inteligência Tributária em forma de degustação para os clientes até 30 de junho de 2025, onde após esse prazo, né, terá um custo aí adicional para os clientes, essa ferramenta, mas até 30 de junho ele é uma ferramenta que o cliente pode usar sem custo nenhum. Então, aqui estou mostrando aqui para vocês do nosso boletim. Nós temos um boletim e vou mostrar a rotina também dentro aqui do Proteus, né? Então, assim, pré-requisito para que o TOTS Inteligência Tributária funcione na base dos clientes é termos o Smart View configurado. Isso é um pré-requisito, né? Precisamos do Smart View configurado para então conseguirmos aqui fazer para conseguirmos então fazer aqui os lançamentos, as demonstrações, enfim, aquilo que a rotina ela apresenta para nós, né? Então, configurado o Smart View, eu consigo então ver ali o movimento da emissão das minhas notas fiscais de 12 meses para trás, tanto em relação ao ICMS, IPI, SS, PIS, COFINS, consigo ver as compras por clientes, por fornecedor, por NCM, e consigo também, após a geração ali da apuração do ICMS e a apuração do IPI, consigo ver os valores que foram encerrados ali em relação a isso. Então, aqui a inteligência TOTS, né? Ele vem trazer aqui esse relatório para nós, né? No sentido de facilitar aqui para o cliente, né? Uma visualização de uma forma mais ampla das questões tributárias. Eu vou acessar aqui o Proteus para fazer a demonstração. Então, estou aqui em livros fiscais, miscelânea, inteligência tributária, que é o TIT, né? Vou fazer aqui a seleção. Essa base que eu estou é uma base que eu só tenho uma empresa, então eu só tenho matriz. E eu vou usar o período aqui de acordo com a regra da rotina. Então, eu vou colocar 1/7 de 2024, vou colocar até a data de hoje, para que o sistema faça aqui a composição. Eu não tenho muitas notas, né? Não tenho, o meu movimento é um cenário de teste, então não tenho muitas notas, diferente do cenário de vocês, onde vocês têm aí todos os impostos. Então, aqui, se eu colocar aqui, simule o impacto do IVA sobre as operações, se eu colocar aqui, por exemplo, 10% e dar um tab, ele vai apresentar aqui para mim, de acordo aqui com o meu cenário, né? Quanto seria aqui o valor do IBS-CBS. Então, aqui numa visão, né, da rotina dentro do Proteus, ele vai trazer aqui o detalhamento das operações por participante. No meu caso, que não tem, porque eu tenho duas, três notas neste ambiente. Detalhamento das operações por NCM, né? Então, dentro do ambiente de vocês, tudo que vocês emitem ou compram tem NCM, porque faz parte da regra de escrituração. E todos esses relatórios a gente consegue abrir no Smart View para ver o detalhamento. Aqui está um mapa, né?
E aí eu tenho a visão geral, tenho a visão da aba ICMS, onde aqui vai mostrar quanto eu tenho de entradas, quanto eu tenho de saídas, total de crédito, total de débito, vai trazer aqui, né, o período por estado, o crédito, como eu não tenho nota, né, de entrada, não está demonstrando crédito, operação por situação tributária, tenho para o ISS, tenho para o IPI, né? Ele traz aqui apuração, operação por CST, também posso abrir no Smart View. Aqui a apuração, né? Outros créditos e outros débitos do período que eu selecionei ali, que é 1 de julho de 2024 a 12 de junho de 2025. E tenho também o PIS e COFINS, ele também traz aqui uma visão, né? Tanto PIS e COFINS, apuração quanto retenção. Então, temos aqui essa visão. Então, é uma ferramenta, é uma visão gerencial aqui dos impostos para os clientes, e os clientes podem aí fazer a degustação até 30 de junho de 2025, ok? Dúvidas vocês podem mandar no Quem Mais, que o pessoal já tá todo mundo ali para responder as dúvidas. E caso os clientes não queiram o TIT, é necessário abrir um chamado para o CST integral para fazer o cancelamento. Também em relação a custo, né? A custo desse produto também deve ser tratado lá com a equipe de CST integral, ok? Então, era isso que eu tinha para trazer do TOTS Inteligência Tributária. Para o próximo Tira Dúvidas, eu vou ter um cenário mais robusto para poder apresentar para vocês, ok? Então, agora nós vamos falar da rotina FISA 170, ok? Então, vamos lá. Um novo conceito de configuração, as vantagens de migrar para o configurador. Lembrando que os novos impostos da reforma tributária, o IBS e CBS, serão tratados somente no configurador de tributos, na rotina FISA 170, né? O legado que nós chamamos TES não vai tratar os novos impostos e cálculos específicos que hoje o TES não me atenda, eu consigo então fazer a configuração aqui também pelo FISA 170. Então, nós temos aqui uma nova experiência de configuração, atualização de dados fiscais. Então, numa única ferramenta, eu consigo configurar tudo o que eu preciso para um cálculo. Vamos dar exemplo do cálculo do ICMS-ST. Hoje, para eu fazer uma venda de ICMS-ST, eu preciso, além do TES, né, além da margem que eu preciso informar no cadastro do produto ou na inserção fiscal, eu preciso do parâmetro MVST-CM para estar definindo ali a alíquota ou definir dentro de uma regra de exceção essa alíquota. Ao passo que aqui no configurador de tributos, eu consigo fazer todas essas configurações dentro do sistema, numa única ferramenta, sem eu precisar do SIGA CFG para ficar ajustando a alíquota, né? O usuário responsável por essa manutenção, ele consegue ali fazer a alteração de alíquotas. Inclusive, eu posso manter o histórico, porque eu posso colocar ali a validade da alíquota e depois inserir uma outra linha com alíquota nova, se eu assim preferir, né? Então, eu consigo fazer todas essas informações dentro de um único lugar. Então, hoje, por exemplo, para eu ter o cálculo do FEC PST, eu preciso ali da rotina FISA 080 para estar configurando, do parâmetro
da exceção fiscal para fazer a margem se eu não quiser colocar no cadastro do produto. Então, eu preciso de uma informação em vários lugares para eu conseguir fazer um cálculo. E eu consigo fazer tudo isso dentro de um único lugar, dentro do configurador, através aqui dos meus perfis e regra de base de cálculo, regra de alíquota, regra de escrituração e regra de cálculo. Então, nós temos aqui a criação de um novo tributo sem interferência, né? Eu consigo trabalhar com o legado, com tudo aquilo que eu já tenho no TES, exemplo do ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS, enfim, vários impostos. Eu consigo trabalhar com todos esses impostos que eu já tenho no legado, e eu posso também, de repente, eu tenho um fundo específico, né, de uma região agrícola, um fundo específico que eu quero calcular, então eu consigo criar aqui esse novo tributo para que eu faça o recolhimento desse fundo. Ah, esse fundo ele vai somar no total da minha nota. Então eu consigo ali através da regra de escrituração somar no total da minha nota. Ah, eu preciso gerar uma guia desse fundo. Eu consigo também com as configurações do configurador financeiro gerar uma guia para fazer o recolhimento desse fundo no momento da emissão da nota fiscal. Então, nós conseguimos aqui trabalhar tanto impostos do legado, que é chamado de legados, impostos do TES, como eu consigo também criar um imposto de acordo com a minha necessidade. Então, eu tenho também o controle de vigência de regras, como eu vou dar o exemplo aqui da pauta e alíquota do IPI, que para alguns segmentos são impostos que variam bastante, tem ali uma data de vigência, né, para as alíquotas, e eu consigo controlar isso dentro lá do cadastro de regra de NCM ou dentro também da regra de alíquota, né? Eu consigo ter essa praticidade, né? Vamos assim dizer. E aqui em regra de cálculo, eu também consigo dar uma validade para esse cálculo, né? E o sistema assume a data base. Então, por exemplo, eu configurei uma regra que ela valia até 31 de maio de 2025. Quando eu acessar o meu sistema com data base de 1 de janeiro, o sistema não aplica mais esse cálculo para mim, porque eu determinei lá que essa regra de cálculo ela tinha uma data limite até 31 de maio. Nós temos aqui as etapas do tributo, né? Onde a empresa vai fazer o levantamento dos cadastros, né? A criação do tributo, qual a situação tributária, se vai gerar guia de recolhimento ou não, as regras por NCM, onde eu consigo ali colocar todas as minhas alíquotas, São Paulo para Minas, São Paulo para Bahia, São Paulo para o Rio Grande do Sul. É produto com origem zero, é produto com alíquota, com origem importado, 1, 2, 3, 8. Então, eu consigo colocar ali toda a minha necessidade em relação a alíquotas. E também para a regra de cálculo de código de serviço. Aí nós temos os perfis, onde eu tenho um perfil de produto que está amarrado ali à minha SB1. Tem um perfil de operação que está amarrado ao meu TES, porque o TES que tiver ali no perfil de operação é o TES que eu tenho que entrar no momento que eu for lançar esse documento, seja ele uma nota de entrada ou seja um pedido de vendas, né? Tem ali o meu perfil de participante, que ele pode ser cliente ou fornecedor, que vai trabalhar com a minha SA1 e SA2. E tenho ali o perfil de origem e destino, que significa o quê? Esse perfil de origem e destino. A origem é o meu MV estado e o destino é o UF do destino. Pode ser a UF do cliente ou pode ser a UF do fornecedor, ok? Aí nós temos as regras de cálculo. Então, eu tenho uma regra de base de cálculo, onde eu monto ali uma regra de base, e essa regra de base, ela pode ser uma base de um IPI, ela pode ser uma base de um ICMS, vai ser uma base de acordo com a minha necessidade. Tenho também uma regra de alíquota, então eu posso cadastrar ali uma alíquota de 2%.
Essa alíquota pode ser de ISS, pode ser de CMS, pode ser de PIS, enfim, pode ser do imposto que eu quiser. É uma alíquota que pode ser usada em qualquer cálculo. Temos a regra de escrituração, onde eu vou determinar nessa regra de escrituração a situação tributária, onde eu vou determinar a incidência. Então, a incidência da regra de escrituração, ela é como se fosse o campo lá do TES, o livro fiscal de CMS, por exemplo, ou o livro fiscal de PI, ou o livro fiscal de ISS. Então, a incidência, eu vou dizer, é tributado, é isento, é outros, né? Tenho ali valor total da nota, que é semelhante ao campo agrega valor. Então, soma no total da nota esse imposto. Ah, deduz do total da nota, deduz só da duplicata, deduz só da nota, soma só na nota. Então, o valor total ali da regra de escrituração, ele está equivalente ali ao campo agrega valor do TES atual hoje. Tenho ali também, ainda na regra de escrituração, a definição do diferimento, né? Isso está dentro da regra de escrituração, e ali depois eu vou colocar a situação tributária, se é 00, se é 10, se é 20. Lembrando que é uma regra de escrituração. Então, essa regra de escrituração, ela pode ser por uma nota de entrada, pode ser para uma nota de saída. O que que eu preciso? Ser uma regra idêntica, não importa se é entradas ou saídas. Ah, incidência tributado, não soma no total da nota e a situação tributária é 00. Então, posso usar na aquisição de uma matéria-prima, de CMS, e posso usar também numa venda de um produto acabado, na revenda de um produto, se a incidência for tributado, a situação tributária é 00 e não somar o total da nota, porque o ICMS não soma o total da nota, ele já está dentro do valor ali da mercadoria. Temos também a regra de cálculo, né? Onde eu vou reunir todas as informações. Na minha regra de cálculo ali, eu vou amarrar o meu perfil de produto, de operação, de participante, origem e destino. Eu vou dizer para o sistema qual é o ID tributo que eu vou usar, a data de início de vigência. É a construção da minha regra em si. Temos o ajuste de lançamento, onde, neste momento, o cadastro de mensagens é um cadastro de mensagens apenas para gerar o C-197, as informações, né, lá do SPED fiscal. E na regra de ajuste de lançamento, hoje eu consigo tratar dentro do configurador, a tabela 52, que é a da CDV, consigo tratar a tabela 51 e 53, que vai gerar a CDA, e consigo também tratar a tabela do IPI. Então, todas essas informações que vão gerar outros créditos, outros débitos, ou vão gerar a informação da CBNF, eu consigo tratar aqui em ajuste de lançamento. E as apurações seria mais para apurações de tributos genéricos. Lembrando que quando eu uso um ID tributo ICMS, o sistema vai gravar dentro da minha SF3 e da minha SFT os campos padrões do cálculo do ICMS, base, alíquota e valor, ok? E aí temos aqui, né, uma comparação do configurador de tributos vezes o que hoje nós fazemos. Então, a centralização das configurações, a eficiência operacional, né, que uma vez configurado, eu não preciso ficar refazendo. Agilidade nos cadastros, porque eu vou reunir tudo em um lugar só, sem precisar ter como o exemplo que eu disse aqui, TES, UF vezes UF, exceção fiscal, parâmetros, né? E autonomia para o departamento fiscal ou responsável pelo departamento fiscal da manutenção dessas regras e o controle de vigências, né? Lembrando que o controle de vigências, aí a gente pode fazer ali de acordo com a necessidade, né?
E se eu não quiser também colocar uma data limite para uma alíquota, eu também não preciso colocar, né? Esse controle de vigências é mais para as empresas que têm essa necessidade de controlar ali essa questão de data. Futuro do TES. É algo que a gente recebe bastante, né? Recebemos bastante essa pergunta, não só nos atendimentos, mas também aqui no Tira Dúvidas, se o TES vai ser descontinuado. A resposta é não, o TES não será descontinuado. Hoje, no Proteus, eu não consigo lançar um documento de entrada, seja um pedido de compra, um pedido de saídas, sem uma TES. Eu não consigo, né? Isso é raiz do sistema. Então, o TES, ele continua, né? E na release P122610, os campos serão ocultos, né? Os campos pertinentes a cálculos serão ocultos. Ah, quais campos serão ocultos? Calcule ICMS, calcule IPI, calcule ISS, os campos que são pertinentes a cálculo, né? Então, por exemplo, eu tenho hoje lá no TES DESP-AC ICM, DESP-AC PIS, DESP-AC COF, DESP-AC IPI. Então, são campos relacionados a cálculos dos impostos que serão ocultos. O que permanece no TES? O CFLP, acredita ICMS, acredita IPI, que é em relação a custo, atualiza estoque, controle de poder de terceiros, gera SIAP, atualiza ativo, é nota fiscal de transferência, é nota fiscal de ajuste, o motivo da desoneração, essas informações continuam no TES, né? Então, eu preciso do TES. Então, por exemplo, eu defini lá no meu perfil de operação uma venda interestadual, né, de São Paulo, vamos pôr aqui o exemplo de São Paulo para Minas, para um cliente contribuinte. Então, meu CFLP é 602, né? E eu tenho lá no meu cadastro de TES uma TES que atualiza estoque, que gera custo com o CFLP 501. Quando eu aplicar esse CFLP dentro do meu lançamento de pedido, ele não vai chamar as configurações do FISA 170, porque eu não estou usando o mesmo CFLP que está linkado no meu perfil de operação. Então, por que que não vai usar? Porque se eu definir lá que é o CFLP 502, o 602, e eu estiver usando uma TES com o CFLP 501, ele não aplica. E não adianta eu ir lá na grade e mudar esse CFLP para 602, porque ele já fez a primeira checagem, ele não enquadrou no configurador. Então, eu preciso usar um CFLP de acordo com o meu perfil de operação. Então, eu posso usar um CFLP 502, que quando bater lá no meu perfil, ele entra. Por quê? Porque através do MV Estado e do F Destino, o sistema vai fazer a conversão do CFLP de 5 para 6. Então, ele vai entrar no 602, está lá dentro da minha regra de perfil, ele entra na minha regra de tributação, ok? Então, nós temos aqui, desde quando começamos com o configurador, que foi na release P12133, quando começamos tratando os fundos. Depois, nós fomos migrando o que nós chamamos de legado, que é tudo, todos os cálculos de impostos que estão no TES, fomos migrando para o configurador, né? Então, para clientes que comprarem, clientes novos, né? Cliente que não é um cliente novo. Em 2025 eu vou comprar o Proteus e eu já quero a release P122510. Então, aí eu já vou adquirir essa versão sem os campos pertinentes ali a aos campos de cálculo.
Para os clientes que estão no Tira Dúvidas, somente quando vocês migrarem para a release P12.26.10, ok? Então, aqui nós temos alguns guias, né? Algumas documentações disponíveis lá no TDN. Nós temos uma página centralizadora que nós estamos montando, referente ao configurador. Temos ali vários boletins referente a cálculos, com exemplos de valores referente ao cálculo. Não está por estado, porque o cálculo, ele pode ser um cálculo usado em São Paulo, em Minas, no Ceará, é um cálculo, né? E o cliente vai adequar ali de acordo com o seu perfil de participante, o seu perfil de fornecedor, enfim, assim por diante. Temos ali as boas práticas do uso do configurador, que vai trazer ali umas boas práticas em relação aos cadastros, né? Perfil de cadastro de produto, e também ali boas práticas em relação à construção das regras de base de cálculo. E também temos aqui o ajuste de lançamento no configurador de tributos, o boletim, né? Então, aqui nós temos a jornada do usuário, que começa desde o momento de identificar uma operação, né? Ah, é uma aquisição de mercadoria. Essa mercadoria é para quê? É para consumo, é compra de matéria-prima para industrialização, é compra de ativo, é compra de consumo, né? Aí nós temos a definição dos tributos, o que que eu vou calcular, né? Nessa aquisição, ICMS, PI, PIS, COFINS, ST, é um ICMS desonerado, tudo isso vai fazer parte ali no momento que eu estiver iniciando a minha jornada, identificando as minhas operações. Aí eu vou definir as regras de cálculo, né? Como que eu vou configurar, como que eu vou dividir, e depois a definição dos perfis, como que eu vou separar, produtos importados, produtos nacionais, produtos de matéria-prima, né? Isso que eu estou falando são exemplos. Dentro da empresa, vocês vão fazer de acordo com a necessidade de vocês e a construção da regra em si. Lembrando que o TES inteligente continua, né? Pode ser configurado dentro do perfil de operação e ele continua sendo válido, o TES inteligente. Então, esta é a primeira parte aqui da apresentação em relação a essas informações. Deixa eu só verificar se o Dev vai fazer a apresentação na prática para nós.